Mateus 24, verso 27, diz assim: Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ainda vamos ler livro de Lucas, capítulo 17, e o verso de número 24, 17, 24, que diz assim: Porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior até o céu, até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Amém. Pode fechar sua Bíblia, pode sentar. Esse culto está gostoso, já sentimos a presença de Deus. Fiquei muito feliz de poder estar dessa noite cooperando com os irmãos. E eu estava pensando sobre o que falar, desde do sábado, quando o pastor me convidou, eu fiquei pensando sobre o que dizer. A última vez que eu preguei aqui, inclusive eu preguei também sobre o arrebatamento, mas numa outra visão, né, pastor Márcio? Falei sobre aqueles que ficaram, sobre a tribulação dividida em 2 períodos de 3 anos e meio, e o que vai acontecer aqui, é claro que não detalhadamente, porque o período da mensagem precisava ser um pouco mais detalhado o assunto, mas de uma maneira que a gente compreendesse o risco de ficar aqui depois do arrebatamento. E eu pensei, mas Jesus, eu falei sobre isso a última vez. E aí eu comecei a pensar, esses tempos atrás, eu ouvindo uma irmã trazer uma palavra, ela me falou algo que chamou muito a minha atenção, e eu marquei aquilo, e aquilo ficou dentro do meu coração, vivo. E hoje, estudando isso, me veio à memória sobre a comparação que Jesus Cristo fez acerca do dia da sua vinda. Eu li 2 versículos, porque eu sei que tem aqui pessoas que são conhecedoras, muito mais do que eu, aliás. Sabe que Mateus é um livro escrito para o povo judeu. Mesmo aqueles que se converteram, eles haveriam de conviver no meio daqueles que não se converteram. Aliás, vale a pena lembrar que os primeiros crentes, eles são judeus. A gente fala que Israel não aceita Jesus, mas os primeiros crentes são judeus. Porém, irmãos, o evangelho não é só para os judeus. E aí eu li Lucas, que não foi discípulo de Jesus, mas relatou os fatos, ouvindo e relatando, cerca de 70 anos depois de Jesus, depois de Cristo, mas ele já escreve para os gentios. Então note que Mateus vai escrever para os judeus, porque tem judeu que não vai subir mesmo no arrebatamento, se cumprindo o que João diz, que ele veio para os que eram seus. Os seus não receberam. Aí entramos nós, a todos que receberam, nós somos então filhos de Deus. Então esse versículo cabe para a explanação que eu quero trazer aqui essa noite, para a igreja do Senhor Jesus Cristo. E eu estava pensando, meus amados irmãos, que quando Jesus foi interrogado, e Lucas vai relatar, eram os fariseus interrogando Jesus, querendo saber acerca do reino de Deus. Então Jesus dá essa resposta para eles, comparando novamente com aquilo que ele mesmo tinha dito acerca do relâmpago. E quando a gente fala sobre a volta de Jesus, o arrebatamento, bodas do Cordeiro, tribunal de Cristo e tantas coisas maravilhosas, inclusive o que vai acontecer aqui, às vezes a gente passa desapercebido no momento tão crítico que a humanidade está vivendo da volta de Jesus. E só para frisar, o próprio Jesus, ele falou muito sobre a sua volta. Lá em São João 14:3, ele diz, olha, eu virei outra vez. Então ele mesmo vai estar afirmando que ele virá outra vez. No Apocalipse 22, verso 7, Jesus disse assim, eis que presto venho. No mesmo livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, ele diz um pouquinho mais além, diz assim, eis que venho sem demora. Então Jesus vem
e vem sem demora. Mas hoje não é segredo que pouca gente está falando da vinda de Jesus. Afinal de contas, está tão bom de viver aqui, né? Entre aspas. Mas se você olhar um pouquinho dentro de algumas anotações que eu fiz aqui, você vai ver que está um perigo viver aqui sem imaginar ou sem esperar que Jesus Cristo vem para buscar você. O desejo de Jesus nessa sua segunda vinda, na primeira fase, é buscar você, é buscar a mim, é levar a sua igreja que foi comprada pelo seu precioso e eterno sangue. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 22, verso 17, nós vamos ver que o Espírito e a esposa dizem: vem. Então, embora pouca gente está falando, mas há duas classes aqui, ou uma classe de pessoas e o Espírito, que é o próprio Deus, dizendo que Ele vem. No livro de Atos, capítulo 1, versículo 10, quando Jesus leva os discípulos para fora da cidade e vai ser elevado aos céus à vista de todos eles, no versículo 11, os anjos aparecem aos discípulos e dizem assim: este mesmo Jesus que foi recebido no céu, da mesma maneira que vocês viram ele subir, ele também virá outra vez. Então veja que os anjos falaram para os discípulos da volta de Jesus. Mas essa volta de Jesus, meus irmãos, lá 2 Pedro, capítulo 3, versículo de número 10, vai dizer assim que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Como um ladrão de noite. E os céus passarão, olha aqui, olha essa expressão, com grande estrondo. Vamos repetir essa expressão? Grande estrondo. Só vocês? Grande estrondo. E diz assim: e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Eu estava olhando, e o que me prendeu aqui, na verdade, nesses versículos e nessa colocação, é que o próprio Jesus disse, e ele usou um exemplo do relâmpago, só para me tirar a dúvida aqui. Quem já viu um relâmpago na vida, levante a mão para me ver. Deixa eu ver, segura a mão levantada, parece que todo mundo, né? Parece até uma pergunta assim meia, mas é importante, então todo mundo aqui sabe o que é um relâmpago, não é verdade? E o relâmpago, se você estiver longe dele, é bonito, hein, pastor Ezequiel Português? Nós que eu fui soldado do exército, então o Ivan também foi, sabe que o infante conta. Quando relampeja e dá o trovão, você começa a contar, 1001, 1002, 1003, 1004, você percebe, né, pastor Carlos, que também foi, se a tempestade está chegando ou não está, né? Então tem relâmpago que você vê de longe, você não escuta o trovão aconteceu, mas você não ouviu, porque ele está indo embora, está indo para longe de você. Mas quando você vê o segundo trovão, e você conta 1001, 1002, e vê que diminuiu, opa, a tempestade está chegando, é hora de você se abrigar, senão ela vai te pegar. Mas não se desespere, porque não tem um guarda-chuva para te proteger de tempestade aqui essa noite, porque essa tempestade que está vindo, não é para te pegar, nós estaremos salvos com Jesus Cristo ali na eternidade. Pode levantar a mão e dar o melhor glória a Deus se você quiser, porque você está aqui para adorar mesmo, já disse o pastor Laércio na sua leitura oficial. Agora, eu fui ver um pouquinho, eu fui estudar um pouquinho sobre o relâmpago, é claro que tinha muita coisa, não dava para mim anotar tudo, mas um relâmpago acontece quando um campo elétrico, ele é tão forte, mas é tão forte e intenso, que precisa haver uma descarga entre uma nuvem e a terra, ou seja, são duas nuvens carregadas de água, essas nuvens carregadas de água, depois da evaporização, o vento leva para lá, o outro vento traz para cá, e elas estão carregadas, elas estão prontas para chover, porém, só vai chover se elas se chocarem, e se elas se chocarem, que nem dizia um amigo meu, vai fuzilar, ou seja, vai dar um fuzilamento, vai dar um relâmpago, um clarão, e aí pode se preparar que vai descer a chuva. E Jesus agora vem dizer assim, como um relâmpago. Então um campo elétrico tão forte e intenso, que precisa haver uma
descarga. E eu estava pensando sobre o mundo que a gente vive os dias de hoje, a sociedade chamada pós-moderna, e comecei a pensar se esse campo já não está tão sobrecarregado em relação ao próprio céu. Porque Deus é santo, amém ou não amém, irmãos? Deus é santo. O homem cada dia se corrompe mais, é pecado de toda a natureza, de toda a qualidade, em todas as camadas da sociedade. Se você disser que não pecou, pronto, já pecou só de falar isso, que nós pecamos até dormindo, até dizendo assim, hoje eu não vou pecar, pronto, já pecou por causa da tua natureza que ela é pecaminosa. Mas como eu não vim aqui falar do seu pecado e nem te acusar, porque o próprio Jesus diz que ele mesmo não acusava ninguém, porque na casa de Zaqueu ele diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, glória a Deus. Então, se Jesus não te julga, eu também não vim te julgar, vim trazer uma palavra para você se preparar, porque está se juntando um campo elétrico de grande intensidade entre o céu e a terra, um Deus santo olhando, uma humanidade corrompida, e no meio disso tudo está eu e você, a noiva do Cordeiro, e Jesus dizendo, não posso deixar minha noiva muito mais tempo lá, eu preciso ir, porque eu disse, eu venho sem demora, aleluia. Então, olhando a questão desses relâmpagos que são produzidos, meus irmãos, por essa descarga de eletricidade, a gente também chega à conclusão que para ter uma chuva, para ter um relâmpago, tem que ter um período, sim, tempestuoso. Tem que ter um período que não é uma garoa, não é uma chuva seródia, não é aquela chuvinha de verão que vem uma nuvem carregada, ninguém sabe de onde chegou aquela chuva, a roupa está no varal, a irmã corre tirar a roupa do varal, mal acabou de botar a roupa no ombro, o céu já clareou, o sol apareceu de novo e a chuva já foi embora, ela nem sabe, aquela chuvinha de verão. Mas quando as nuvens começam a se carregar, quando começa a escurecer e vai soprando um vento, a gente sente aquele vento úmido, né? Aí os quero-quero já vão voando e gritando, os passarinhos começam a migrar e todo mundo na sua árvore e a copa balançando. Se sopra o negócio, você vai esquentar, vai vir uma tempestade. Nós sabemos que tempestade às vezes arranca telhado, quebra poste, acaba a luz, sim ou não? Leva a roupa do varal, arranca antena, tem certas antenas que é até bom que arranque mesmo, né? Mas veja bem, meus irmãos, porém nós olhamos e sabemos que então vai acontecer uma tempestade. Você pode dizer comigo tempestade? Tempestade. Eu pensei, será que nós estamos vivendo num momento de tempestade já aqui na terra? Será que nós estamos vivendo um momento de chuva seródia? Ou será que nós estamos vivendo um momento de chuva de verão? Aí eu cheguei à conclusão que nós estamos sim debaixo de uma grande tempestade. E eu quero dividir com você um pouquinho, por exemplo, as tempestades morais. Tempestades moral. Resumindo, meus irmãos, a moral, porque às vezes a pessoa, o que é moral, pastor? Moral é tudo aquilo relativo com os costumes, os bons costumes. Isso é tratado como uma moral. E se você olhar no meio da moral, você vai ver que a cultura humana hoje, globalizada, essa cultura inteira, ela está afetada moralmente. Ou seja, a globalização mundial afetou a cultura de todos os povos. Hoje você não sabe mais quem é de fato europeu, quem é de fato americano, quem é de fato asiático, não é verdade? Eu estive há uns anos atrás, inclusive estou até vendo ele lá no som, na casa dele, fui pregar lá no Japão, e eu estive na cidade de Tóquio, e na cidade de Tóquio, ao contrário do que a gente imagina, que todo mundo tem o olho puxadinho, eles têm o olho puxadinho, todo mundo tem um cabelo preto, liso, escorrido, poucos japoneses têm um cabelo enrolado, mas eu encontrei lá uma cultura americanizada, era japonês com cabelo azul, com cabelo vermelho, cabelo amarelo, eu encontrei meninas que colocam um arco no olho para ficar com o olho, igual nós aqui, meus irmãos, do ocidente, eles querem se parecer com a gente, e os daqui querem se parecer com lá, é uma cultura que todos nós sabemos que antigamente os povos tinham seus costumes, o americano dele, o europeu dele, o americano aqui do sul tinha o dele, o povo latino dele, mas hoje não, a cultura está hoje
completamente mudada, afetou isso. Mas nós estamos vendo também tempestades na educação. Olha bem, educação, porque estão querendo ensinar nas nossas escolas que o menino pode ser menina. Pasme isso, meu Deus, pastor. Isso foi falado exaustivamente na televisão, nos meios de comunicação. Cartilha do Ministério da Educação e Cultura, que não passou, graças a Deus, aí na Câmara de Deputados e no Senado Federal, mas eles queriam que as crianças pudessem optar se eu quero ser menino, se eu quero ser menina. Então veja as tempestades no meio da nossa educação, sem falar nos vídeos na internet de alunos batendo nos professores, professores fazendo movimentos que deturpam também a mente dos alunos, e por aí segue-se. Mas que dizer então, meus irmãos, da moral da tradição? Pais antigamente eram honrados por seus filhos, não é verdade isso? Lembra o primeiro mandamento com promessa que nós aprendemos na igreja? Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e prolongues o Senhor os teus dias sobre a face da terra. Mas hoje o papai e a mamãe têm que ter cuidado para falar com o filho, porque tem filho que quer ter voz de comando dentro da própria casa do seu pai, e as tradições estão mudando. Antigamente filho respeitava o pai, agora o pai, por medo em muitos lugares, precisa respeitar o filho. O comportamento humano, o errado está virando certo e o certo está virando errado. Se eu não me engano, foi Rui Barbosa que disse assim, que teria vergonha, porque chegaria uma época que os homens honestos teriam vergonha de serem honestos. E se você ligar a televisão, os meios de comunicação, a CBN, por exemplo, você vai ver tanta corrupção, e não é de baixo para cima, é de cima para baixo. É quem teve mais instrução, quem teve mais escolaridade, quem morou em melhores casas, quem teve melhores salários, é lá de cima que começa a vir a corrupção. O comportamento humano está mudado. Resumindo, meus irmãos, nós estamos vivendo hoje uma tempestade no que nós chamamos de moral. A sociedade moral está debaixo de tempestade. Fala uma coisa dessas diante de certos grupos que você vai ver, vão se levantar, vão te processar, vão dizer que você está difamando, injuriando, caluniando e por aí afora. Mas se eu anotei outra coisa, no meio, por exemplo, da família, será que famílias estão debaixo dessa grande tempestade? Aí eu comecei a observar, esses dias fui fazer uma visita num asilo, né? Sabe os irmãos que eu trabalhei como capelão, e eu fui visitar um asilo, e visitando o asilo, uma das moças do asilo disse para mim assim: olha, pastor, essa pessoa e esse outro, a família nunca mais veio ver ele, abandonou esta pessoa. E o pior, pastor, nós descobrimos que essa pessoa tinha um soldo positivo, um valor bom de aposentadoria que recebe até hoje, e a família fica com o salário, abandona o idoso e nunca mais vem nem sequer para visitar. Então veja, familiar, abandono dos idosos, violência doméstica, até no meio do povo de Deus. Volta e meia a gente descobre, ou fica sabendo, que tem violência doméstica. É pai violento, é mãe violenta, é filho violento, mas às vezes é também, meus queridos irmãos, violência do cônjuge contra o outro cônjuge. E aí vem para a igreja de mãozinha dada, ninguém fica sabendo, porque ninguém tem bola de cristal, ninguém é adivinho, ninguém fica vendo a vida dos outros pelo olho mágico, mas Deus está vendo todas as coisas, não é verdade? Então olha aqui, as tempestades da violência doméstica. Que dizer então das clínicas de aborto? Nas famílias, a mulher, o homem, resolve que não querem ter uma criança, e o Brasil hoje tem lei para isso, ela aprova hoje o aborto. Esses dias, inclusive, eu respondi até algumas questões de um programa de televisão aqui sobre a igreja e o aborto. Eu disse, a igreja é terminantemente contra o aborto, não por causa da igreja, mas por causa da
palavra de Deus. Aí alguém disse assim, mas as leis não dão direito. Eu disse, é que nós não pregamos as leis, embora estamos debaixo da lei, mas nós pregamos a palavra de Deus que condena esse tipo de coisa. Mas olha, além do aborto, nós vivemos dia também de infidelidade no meio de muitas famílias aí na sociedade. Muitas coisas acontecem, tudo por falta de fidelidade. No meio das famílias, elas estão debaixo de tempestades de divórcio. Não é segredo para ninguém que volta e meia tem notícia de pedofilia, é padrasto violentando criança, que deveria de ser protegida pela própria mãe e pelo próprio pai, ou o padrasto no caso, ou aquele que cria essas pessoas, ou esses pequenos seres, essas crianças, mas estamos vendo famílias debaixo desse tipo de sofrimento. Que dizer então também do alcoolismo e a drogatização dentro dos lares. Quantas casas hoje, meus irmãos, que as drogas têm passe livre. O marido usa droga, o filho usa droga, às vezes a esposa usa droga. Esses dias o irmão me disse assim, pastor, precisei falar com o vizinho. Eu disse, por quê? Porque eu olhei pela janela, estava ele e a mulher dele fumando um cigarro de maconha. E eu disse, pelo amor de Deus, irmão, e o que você fez? Eu chamei ele e disse que ele não deve fazer isso. Eu disse, de certa forma, você falou certo, mas tenha cuidado, porque ele está dentro da casa dele. Ele está fazendo algo que é uma transgressão, mas está dentro da casa dele. Ou seja, a gente tem que tomar cuidado mesmo para falar a verdade nos dias de hoje. Quantos concordam comigo nisso que eu estou falando aqui? Pode dar um sinal para mim ver se eu não estou sozinho? Roberto, dá um pouquinho mais de retorno para mim. Agora, veja bem uma coisa que eu vou dizer para vocês. Tudo isso, meus irmãos, no meio da família. No meio da família, não estou dizendo no meio da igreja, eu estou falando tempestade nas famílias. A sociedade é composta de famílias, não é verdade? Mas lembre-se que família vem antes da igreja. Deus fundou primeiramente a família, e o plano de Deus sempre é para a família toda. Mas o que dizer então, meus irmãos, na camada social política? Quantas tempestades no meio político. Já tem gente olhando um para o outro, deu uma risadinha, tem gente olhando e dizendo assim, ih pastor, vai falar de política? Não, não vou falar de política, vou falar de fatos nacionais no meio da política, que todo mundo está sabendo. Você não está sabendo? Aqui em Curitiba mesmo, no Tingui, está a Polícia Federal. Aqui em Piraquara estão vários presos da Lava Jato. Por quê? Porque se corromperam aonde não poderiam se corromper. No meio da política nacional, mas que dizer então da política mundial? Logo, volta e meia, a gente vê um escândalo em países que são chamados de primeiro mundo. Corrupção está em todo lugar. É desemprego causado por quê? Por certas políticas econômicas que trazem sofrimento para a sociedade. E outros políticos defendendo comportamento que faz o mal para a sociedade. E por aí segue-se. A gente podia falar disso aqui um monte de vezes. Podia citar nomes aqui de políticos que a Rede Globo cita, que a Bandeirantes cita, que a CNN cita, não é? Mas nós não estamos citando o nome de ninguém. Nós estamos dizendo as tempestades que nós estamos vivendo nesses dias. Mas aí vem a chamada tempestade financeira. Se eu fosse perguntar aqui, quem está bom de grana? Quem está bom de investimento hoje? Quem tem dinheiro sobrando para emprestar? Meus irmãos, eu acredito que pouca gente se manifestaria. E é bom não se manifestar, porque aí não vai faltar gente querendo fazer um empréstimozinho também, se você estiver bem. Olha, nós estamos vendo pessoas com crise financeira, mas não fique triste, não é só você. Cidades com crise financeira, funcionalismo público com salário atrasado, medicamentos num posto de saúde não chega porque falta o pagamento dos credores das farmácias, hospitais que estão debaixo de interventores porque falta o pagamento das contas também para os fornecedores. Mas não são só as cidades, muitos estados estão quebrados. Vocês ouviram
a notícia do Rio de Janeiro esse tempo? Os cariocas, o Estado não tinha dinheiro para pagar o funcionalismo, eram policiais fazendo greve, e foi uma greve pesada, teve grande marginalizada. O Espírito Santo, meus irmãos, o Estado do Espírito Santo foi depredado pelos próprios capixabas, porque a polícia entrou em greve. Qual foi o motivo? Aumento de salário, pagamento dos salários em dias. Então seja, as pessoas estão quebradas, as cidades estão quebradas, os estados estão quebrados. Mas que dizer da Austrália? Estou vendo a irmã Lucilene lembrando que o filho dela e do irmão Neivaldo ficaram na Austrália. Há pouco tempo atrás, a própria Austrália estava dizendo que tinha uma dívida grande. A Grécia, que era uma superpotência econômica, também estava quebrada, embora recebendo imigrantes, mais de 150 mil imigrantes, só no ano de 2015, eles diziam, não podemos abrir as fronteiras, porque a nação está quebrada, não temos dinheiro para suportar as necessidades dessas pessoas. Meus irmãos, e o comércio mundial então, e o comércio hoje, o produto interno bruto, meus irmãos, e aquilo que vem de fora, está cada vez mais difícil de